Hey guys, we're back! Estamos de volta para mais uma aula de Review and Exercise sobre o tema de Present Perfect. Nossa segunda aula sobre esse tema importante. Vai começar. Tela aqui atrás de mim, por favor. Agora sim. Aula 3.2. Comigo, teacher Patrícia Recher. Esta foi a nossa pergunta. What have you done this month? Ou seja, o que você tem feito este mês? Tudo a ver com o título da nossa aula, porque a gente estava falando muito também de coisas, de ações inacabadas. Um dos motivos que a gente usa lá com present perfect. Aí você mistura português e inglês, é uma loucura, porque aí você vai falar presente, vai falar present. Mas enfim, olha só, tá tudo que a gente viu nessa aula. Os outros usos do presente perfeito, besides, além daqueles outros usos que a gente viu na aula 2, que eu não vou relembrar aqui pelo tempo. Vamos ver essa situação na tela? Lá na tela, let's go! Olha aí, primeira situação que a gente viu nesta aula. Utilizamos o Present Perfect para falar de ações realizadas durante o período que ainda não findou, não terminou. Exatamente. Aquela questão lá do today, this morning, this week, this year, né? Que são situações onde você fala em períodos que ainda não findou. Então, aqui eu tenho uma frase, she hasn't called me today. Ela não me ligou hoje. Ela não me ligou hoje. Mas ela pode me ligar, né? Pode me ligar porque o dia ainda não acabou. Agora, se eu falasse, ela não me ligou ontem, aí o ontem vai pedir que eu use o passado simples e não o present perfect. Por isso que é muito importante frisar isso. Estrutura de presente perfeito, she vai usar o has. Esse NT nada mais é que a questão de você contrair o auxiliar com not. Muito utilizado, porém totalmente informal, saiba disso. Called, que é o seu verbo na sua forma regular, participo passado regular, tá? E aí você tem aqui o objeto, que é o me, e o today, que é a palavrinha de hoje. Aí é o período de tempo. Segunda situação que a gente viu nessa aula, que a gente usa o present perfect, são ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. Nesse caso, é aquele caso que a gente traduz para o português. Oh, meu Deus do céu, de novo eu cometendo esse erro. Traduz para o presente no português. Por que eu estou confundindo a palavra português com presente? Não sei por quê. Então, olha só, ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. Aquela questão da progressão, mas não é uma progressão de NG, mas assim, você sabe que uma situação começou lá atrás e ela vem se estendendo por anos, como por exemplo você morar na mesma casa há muito tempo. Olha só, how long have you worked here? Há quanto tempo você mora? Você trabalha aqui. Have you worked here? E aí eu tenho duas formas de responder essa pergunta usando aquelas duas preposições de tempo que a gente viu, que é o since e o for, que são essas preposições que permitem que eu use tempos determinados no presente perfeito. I have worked here since last year. Eu trabalho aqui desde o ano passado. Caso eu não tivesse esse since, eu jamais poderia usar o last year nessa frase. I have worked here for a year. Eu trabalho aqui há ou faz um ano, né? Since é desde, que é um ponto de partida, e o for, que é um período de tempo. E a última situação, que foram ações recém-completadas, que é aquela palavrinha que eu uso, aquela situação que eu uso just, que é o nosso acabar de. I have just seen my teacher at the supermarket. Eu acabei de ver a minha teacher, minha professora, o meu professor, no supermercado. E aqui nessa situação, eu até traduzo o meu verbo no participo passado, deixando ele totalmente sem tradução. Ou sem tradução não, sem estar em nenhum tempo verbal, né? Eu acabei de ver, e não visto, e não viu, e não, né? Entendeu? Isso foi comentado lá na nossa aula. E para finalizar, vocês lembram que a gente viu a diferença de Simple Past para Present Perfect. Simple Past é uma ação concluída, que já acabou. Presente Perfeito é uma ação que continua até o presente de alguma forma, que tem lá a sua verdade, a sua ligação, a sua ponte entre o passado e o presente. Olha só, eu morei nessa cidade por 5 anos. E aí, nesse caso, o for não vai ser mais traduzido para a/faz, e sim por, porque já foi.
Então, I lived in the city for 5 years. Eu morei nessa cidade por 5 anos. E não I faz 5 anos porque significa que você ainda mora. I have lived in the city for 5 years. Eu moro nessa cidade. Aqui tá errado, tá, gente? Acabei de ver aqui. Eu coloquei aqui, eu não troquei. Eu trouxe esse pra cá, eu ia editar e eu acabei não editando. Eu acho que, inclusive, já fiz outras vezes. Então, eu moro nessa cidade há ou faz 5 anos, tá, gente? Foi mal, aí foi um errinho de edição. Beleza? Tá vendo? O mesmo verbo, só que aqui é verbo no passado, aqui é no participio passado. Por que eles são iguais? Porque eu comentei com vocês que quando o verbo é regular, ele é usado da mesma forma no passado simples e no presente perfeito. E é isso. Chegou o momento aí da sua atividade de sala. Sua atividade de sala, vem aqui pra mim, vem aqui pra mim. Come, come. Pode vir, pode chegar. Chegou? Demorou, mas chegou. Sua atividade de sala. Momento de você tirar aí as suas dúvidas com o seu conhecimento aí, que daqui a pouco a gente, na verdade, vai tirar as dúvidas de verdade. Be right back. We're back, estamos de volta para a nossa correction e para você tirar as suas questions, que foram muitas. Espero que não. Temos um texto, esse texto também não é grande. Temos interpretação de texto e questões de gramática, as always, como sempre. Vamos fazer nossa leitura lá na tela. Let's go. A Weekend of Surprising Changes é o título da nossa leitura. Ou seja, um final de semana de mudanças com surpresas, vamos dizer assim, mudanças e surpresas, de surpreendentes mudanças, e assim vai. Vamos fazer a leitura agora? Last weekend, mas a leitura assim não vai, né? Não rola, vou escolher uma outra cor. Vou escolher o azul. Last weekend has been quite unusual for Mark and his family. Semana passada, last weekend, que é a semana que passou, foi bem, que não foi, como é que é? Que é uma coisa que não é usual, foi bem unusual, que é uma coisa incomum, pronto. Foi muito incomum para Mark e a família dele. Over the past few months, ao longo dos meses que se passaram, de poucos meses que se passaram, they have been planning to renovate their old house. Eles estavam planejando o quê? They have been planning. Inclusive, isso aqui é uma estrutura que vocês ainda não viram, vão ver só na próxima aula, que é a estrutura de presente perfeito contínuos. O quê? Renovate é o quê? É a questão de você... É a ver com... Que é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, que é você fazer... A construção, acho que, a palavra em português me reformar, pronto. Reformar a antiga casa deles. But they never found the right time. Mas eles nunca encontraram o momento certo, ideal, to start, para começar. Finalmente. Finally, they have decided to begin the project during the holiday break. Finalmente, eles decidem... O que eles decidem? Começar o projeto durante o holiday. Você sabe que pode ser tanto feriado quanto férias, mas eu acho aí que seria, nesse caso, férias, né? Porque um holiday de quantos dias aí para eles fazerem isso? Né? Pegar aí esse tempo aí das férias ou do... Acabei de esquecer a palavra em português, acabei de falar e esqueci. Que é quando você tem aí Enfim, acabei de falar e esqueci. Quando você não vai trabalhar... gente, tá ruim aqui. So far, até agora, they have painted the living room. Até agora, eles pintaram a sala, have replaced the kitchen. Mudaram aí a questão da cozinha, que é a questão da reforma na cozinha, substituíram a cozinha. Replaced the kitchen cabinet, ou seja,
tiraram aí os móveis da cozinha, colocaram outros, and have fixed several broken windows, e consertaram aí algumas janelas quebradas. Mark's parents have also cleaned the garden. Os pais do Mark também limparam o jardim. Feriado, pronto. É a questão do feriado. Gente, é porque assim, misturar inglês e português é triste. Aí a palavra feriado me fugiu da cabeça. Holiday pode ser férias ou feriado, tanto faz. Which had been neglected for years. O que tem sido o quê? Negligenciado. Tem sido negligenciado há anos. Because of all this work, por conta de todo esse trabalho, the house already looks very different. A casa já aparentava ser bem, já aparentava muito diferente. However, not everything has gone smoothly. Ou seja, entretanto, nem tudo tem sido suavemente, nem tudo tem sido de forma suave, na verdade, tranquila, né? Uma coisa assim mais de boa. They have discovered unexpected problems behind the walls. Eles descobriram problemas inesperados atrás das paredes. And the budget has increased more than they expected. Menino? Isso acontece muito. E aí o quê? A questão do budget, que é a questão do orçamento, cresceu bastante, mais do que eles esperaram. Even so, mesmo assim, they have not given up. Eles não desistiram and are still excited to finish the renovation. Estão ainda muito animados para terminar a obra, a reforma que eles fazem. Renovation parece renovação, mas aí vai ser melhor para reforma. Fica muito mais tranquilo falar reforma. By the end of the weekend, até o final do fim de semana, they have learned a lot about teamwork and patience. Eles aprenderam bastante vão aprender bastante, né? Aprenderam bastante sobre o trabalho em grupo e paciência. And they feel tired, eles se sentem cansados, but proud of what they have accomplished together. Mais do que orgulhosos do que eles conseguiram juntos, do que eles alcançaram juntos. Muito bem? E é isso, gente. Leitura feita. O que eles realizaram juntos, enfim. Né? Na leitura feita a gente vai para número 1 agora. O tempo já passou para Dedéu. 1. Qual frase vai usar corretamente o presente perfeito de acordo com o texto? E aí eu tô vendo que essa questão ficou estranha. Eu acho que essa questão número 1 tem um babado estranho aí, porque essa questão número 1 devia estar em inglês e não em português, né? E eu marquei qual? Eu marquei a letra E. Mas assim, porque vocês sabem muito bem que durante as aulas eu falei que você pode traduzir o present perfect tanto para o presente, tanto para o passado e tanto ao pé da letra, né? A letra D já não é, porque eles vão pintar a sala é futuro. Eles pintaram a sala, a gente pode fazer isso também. Eles pintaram a sala ontem, já não tem como, porque ontem muda aqui a situação. Eles haviam pintado a sala, também não seria, né? Então, como essa questão ficou confusa mesmo, agora que eu vi, a resposta seria a letra E. Eles têm pintado a sala, porque aqui seria uma tradução ao pé da letra. They have painted the living room. The living room, né? Beleza. Essa questão devia estar tudo em inglês. Eu não me toquei. Foi mal, galera, né? Então a 1 meio que descarta aí a parada. Mas quem marcou a E foi realmente o mais correto, porque estaria desse jeito aqui, ó, se tivesse em inglês. They have painted the living room. Eles pintaram a sala, também poderia traduzir para they have painted the living room, sem problema nenhum. Agora, ficou aí essa nuance, né? Essa situação. Então, letra E é a resposta correta, apesar de que essa questão da número 1 ficou confusa, porque deveria estar todas essas alternativas em inglês. Peço perdão. Seguimos para o número 2. Qual problema a família encontrou durante a reforma? Aqui sim tinha que estar tudo em português e vocês iriam ver qual era o problema. O problema estava lá no final do meu texto, bem aqui, ó, quando ele fala sobre descobrir, discover, porque nem tudo foi assim bacaninha, porque lá no final eles descobriram o quê?
problemas inesperados atrás das paredes, né? Que o orçamento aí aumentou mais do que eles esperaram. E aí, qual foi esse problema? Perderam todas as ferramentas? Não. Eles venderam a casa? Muito menos. Desistiram completamente da reforma? Também não. Descobriram problemas inesperados atrás das paredes? Exatamente. E não é também eles se mudaram para outra cidade. Então, letra D, resposta correta, que está lá no nosso texto, naquela parte. Na número 3, você vai iria completar com present perfect, estrutura de have, has, que sempre é fixa, mais o verbo no particípio passado, que está aqui o verbo está bem aqui, algumas tem outras palavrinhas que vêm junto, que são palavrinhas que a gente aprendeu desde a nossa outra aula. E aí você também poderia trabalhar com o simple past. Aí ficaria aquela questão, porque assim, se eu falar para vocês só complete com presente perfeito, vai ficar muito fácil. Então, algumas são presente perfeito, outras vão ser passado simples. E como você vai saber? Olhando para o fim, as últimas palavras que vão determinar se é presente perfeito ou passado simples. Vamos lá na primeira. I visit, que é o verbo, London last year. Aqui seria o quê? Passado simples, porque last year já está determinando um tempo determinado no passado. I visited. E detalhe, se você estivesse usando o present perfect, você ainda usaria o verbo visited, como ele é regular, então você usaria ele também da mesma forma. Na letra B, she alguma coisa, her homework, tem just aqui, tem o finish, então só pode ser presente perfeito. She has just finished her homework. Ela acabou de terminar a atividade de casa dela. Na letra C, temos aqui we will go, que é o verbo, to the beach yesterday. Temos yesterday, tempo que já findou, que já foi, portanto, passado simples. We went to the beach yesterday. Nós fomos à praia ontem. Na letra D, they. Aí temos o already, temos o see you that movie. Você já sabe que é presente perfeito. They have already seen that movie. Eles acabaram de ver aquele filme. Muito parecido com a atividade que a gente fez na aula passada. Aqui na letra E, he, alguma coisa, buy a new phone last week. Last week já sabe que é passado simples, não tem para onde correr. Então o verbo buy vai para cá como se fosse passado, então vai ser como bought. He bought. He bought a new phone last week. Muito bem. Na letra F, temos o never e o it. Never para dizer sobre negação, sem usar o not. Temos o sushi e o before, que é antes. Aqui falando de experiência de vida, sendo que você nunca, no caso, eu nunca provei comida, aliás, eu nunca provei sushi antes. Nunca tive essa experiência de vida. Então, presente perfeito. I have never eaten sushi before. Sushi before, never. Então, eu nunca comi sushi antes. Sushi antes. Na letra G, temos o live, temos o since. Temos o since aqui, o desde, o ponto de partida de uma ação. Então, o live vem para cá no participio passado por ser um verbo regular. Então, ele vem na sua forma com D no final. E temos o auxiliar, que é fixo. Então, we have lived here since 2020. Nós moramos aqui desde 2020. E na última, Maria começou a trabalhar em uma empresa em 2020. Hoje ela... Aqui é interessante essa atividade, olha só. Que é de raciocínio. A Maria ela começou a trabalhar em uma empresa em 2020. Hoje é 2026 e ela ainda trabalha lá. Tá que nem eu, tô na mesma situação de 2020 até hoje. Qual frase está correta? Na letra A, Maria worked there in 2020. Veja bem, a Maria começou a trabalhar numa empresa em 2020 e ela continua, isso é verdade, passado e present. Isso é verdade until now. Isso é verdade até 2026. Ela continua trabalhando, ela não findou a sua estadia nessa empresa.
Então, não vai ser passado, não vai ser essa estrutura de passado, não. Maria has worked there since 6 years. Aqui, inclusive, eu coloquei a resposta na letra errada, tá? Mas só que foi um erro de edição. Aqui eu não vou usar o 6 years com since. Aqui, o 6 years, poderia ser verdade a letra B se por acaso, no lugar do since, o for tivesse sido usado. Maria trabalha aqui Maria trabalha aqui há 6 anos. Faz 6 anos. Eu não vou usar o desde com a palavra years, né? Desde 6 anos. Desde 6 anos de período de tempo, não de idade. Aí eu não vou usar. Quase que foi a letra B. Agora, Maria has worked, estrutura de presente perfeito correta. There, lá, desde 2020, aí sim está correto. Maria works there yesterday, totalmente errado. Presente, com passado aqui na expressão de tempo, e essa frase totalmente errada. Maria is working there for 22, totalmente errado, porque o for não vou usar com 22 e sim o since. E aqui é presente contínuo, present continuous, nada a ver com nada. Está aí dizendo letra B na minha marcação, mas não é a letra B, tá, galera? A resposta é a letra C. Foi editada errado, coloquei na B, mas a resposta é a C. Veja bem. Por que é a C? Se é a mesma coisa, a B e a C. Expliquei. Porque você vai usar o since com o ano e essa questão de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, tantos anos, você vai usar com essa preposição aqui, for, e não since. Tendo dito isso, fiquei para vocês as nossas referências. E aí, findou! We have finished. Acabamos, ou melhor, we have just finished. Nós acabamos de acabar essa aula de Present Perfect. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, o máximo que vocês podem aprender. Na aula que vem temos aula de Present Perfect Continuous, que é um outro tempo verbal envolvendo presente perfeito, mas aí no tempo progressivo. Espero que vocês possam aproveitar essa aula. And I see you next time. Bye.